Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui em mais uma doutrinária, em mais um café com a CEF. Então, tem aí acompanhado as doutrinárias de domingo, né? Então, a gente está com esse projeto de café com a CEF. Então, o que é café com a CEF? Então, não seria aquela palestra onde apenas uma pessoa iria discorrer sobre um tema, mas aqui nós temos a participação de mais pessoas. Então, meu nome é Hélio, né? Então estou aqui como um condutor aí da nossa conversa de hoje, e hoje nós contamos aí, né, com as nossas amigas Maura Lúcia e Margarete, tá? Então, hoje, né, então o tema é o poder da fé. Mas antes que a gente, né, comece aqui a discorrer sobre o nosso tema, nós vamos aqui fazer uma breve oração para poder nos ambientar e preparar para o trabalho de hoje. Tá? Então, neste momento, nós vamos agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, mesmo que virtualmente. Que possamos, neste momento, estarmos ligados em pensamentos com a casa espírita, para que possamos estar envolvidos por toda essa espiritualidade amiga que nos acompanha, e vamos pedindo que essa espiritualidade amiga possa nos auxiliar, nos intuir, para que os devidos esclarecimentos de hoje possam atingir a todas as pessoas que necessitam. E assim, já devidamente ligados, preparados, nós pedimos licença para darmos início ao trabalho de hoje. Que assim seja. Bom, então, como eu tinha dito anteriormente, o tema de hoje é poder da fé. Tá? Então, nós estamos aqui seguindo o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, é o trabalho das doutrinárias de domingo, e nós estamos aqui no capítulo 19, que tem como título A Fé Transporta Montanhas. Tá? Então, hoje nós estamos iniciando o primeiro item, né, que é o poder da fé, e nos próximos domingos, né, se vocês forem acompanhando no Evangelho, a gente vai dar uma sequência. Antes que a gente, né, comece essa parte interativa de estar ali conversando com Maura, com Margarete, fazendo alguns questionamentos relacionados ao roteiro sistematizado da doutrina espírita, eu vou fazer a leitura, né, que se trata aqui da introdução, né, desse item, desse capítulo, que diz o seguinte: quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-lhes de joelho aos pés e lhe disse: Senhor, tem piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. E eu o apresentei a vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curado no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular. Eles disseram: Por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa incredulidade. Porque eu vos digo em verdade: se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para ali. E ela se transportaria e nada vos seria impossível. Tá? Então, esse item aqui do capítulo, ele começa com essa passagem e justamente a gente vai tratar, né, basicamente, a nossa conversa de hoje, baseada, né, nessa parte inicial que foi lida aqui. Bom, e aí, então, né, só também relembrando que a gente utiliza o roteiro sistematizado da doutrina espírita, né, desculpa, do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele traz perguntas e respostas, né, que estão baseadas nos itens, né, desse trecho do Evangelho que foi trazido. Tá? Então, a primeira pergunta a gente vai direcionar para Margarete, né, e a pergunta diz o seguinte, Margarete: com relação à passagem lida,
O que impediu os discípulos de curarem o menino, como fez Jesus? Olá, bom dia a todos. Na verdade, essa passagem nos faz remeter a uma questão sobre a fé. A fé, basicamente, quando a gente ouve falar na palavra fé, a gente sempre pensa nessa questão espiritual, né? É voltada diretamente a palavra para a questão espiritual. Mas o que seria a fé? A fé é, segundo o dicionário, a fé é vontade, é ter vontade. Mas essa vontade está implícita com o sentido de uma ação. Não adianta eu só ter uma vontade, né? Eu ter essa fé. Eu ter a vontade. Eu preciso agir para que essa vontade seja realizada. Então, quando, é, quando a gente responde essa pergunta, o que foi que impediu os discípulos foi justamente a falta de fé, né? Não é que eles faltavam a vontade, mas a falta de acreditar que aquilo pudesse ser possível, a incredulidade, na verdade, neles próprios, fez com que eles não tivessem o poder, né, de facultar essa fé, de fazer com que essa fé realmente se realizasse. Então, basicamente, eles não conseguiram pela falta de fé. Eles acreditavam ter fé, apesar de toda boa vontade, mas faltava a confiança, né? E essa confiança foi o que demonstrou Jesus. Então, e, e não só né, essa passagem de Mateus nos faz pensar também em que, para a gente também, muitas vezes, a gente tem dificuldades e falta na gente um pouco de fé, falta na gente aquela confiança, né? Confiar no Pai, depositar nele, que não basta eu ter a vontade, mas eu tenho que acreditar que eu vou ter o auxílio, eu tenho que acreditar no poder de Deus e eu tenho que acreditar nesse poder. Então, através desse poder é que eu vou fazer com que essa fé se torne algo real, né, e concreto nas nossas vidas e que a gente vai poder enfrentar dificuldades e os percalços que a vida nos apresenta. Então, na verdade, para os discípulos aí, faltou fé, a verdadeira fé, né, que é o que a gente vai discorrer aí no estudo hoje pela manhã. Então, é isso. Tá certo. Bom, aí a próxima questão, que vai para a Maura, né, ele faz um questionamento, porque ao final, né, do que foi lido, e quando Jesus, né, se direciona aos discípulos, né, até como Margarete acabou falando de que faltava fé, ele faz uma exemplificação, né, da questão lá de transportar montanhas. Aí a próxima pergunta é o seguinte, Maura, Jesus, ao usar o termo montanhas, referiu-se àquelas que conhecemos com esse nome materialmente falando? Será que ele quis dizer que a montanha, né, onde fica lá longe, no alto, é isso que ele quis dizer? Não, mas boa noite, ou bom dia, bom domingo. Saímos de uma noite, amanheceu o dia, veio o sol lindo do domingo, o sol esperado por todos no dia de descanso, não é? Jesus, em todos os seus ensinamentos, ele sempre colocava a parte moral, sempre, sempre, sempre. Então, Jesus, quando fala do transportar montanhas, ele não está falando dessas montanhas que nós conhecemos. Aí está, ele está falando da parte moral. Se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, tudo seria possível. Tudo que fosse pedido, tudo que fosse solicitado, seria concedido. Então, ele nos mostra, ele nos traz um sentimento, uma explicação com relação às montanhas internas que nós temos, que nós vamos ver nas próximas questões aí adiante. Não vou adentrar as próximas questões. Mas não eram
montanhas conhecidas, mas montanhas desconhecidas, montanhas internas que todos trazemos. Pois bem. Bom, aí realmente Maura deu a deixa, né, para a próxima questão, né, que ela fez primeiro ali, fez pelo menos assim, ela respondeu dizendo que não se trata, né, dessa montanha materialmente falando. Aí a outra questão diz o seguinte, que vai para Margarete. No sentido moral, assim como a Maura falou, como devemos então entender as montanhas referidas por Jesus? Essas montanhas, no sentido moral, são as dificuldades, as resistências, a má vontade, o interesse material, o egoísmo, a cegueira ao fanatismo, o orgulho e ideias preconcebidas várias que nós temos. Seriam nossas falhas, seriam tudo que dificulta o nosso adiantamento moral, vamos dizer assim, né? Todo tipo de, toda pedra que a gente encontra no caminho, tudo que dificulta a nossa vida de uma certa forma, no sentido tanto da progressão material quanto na progressão moral, né? São questões que fazem com que a gente não consiga transportar essa questão moral dentro da gente, né? No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer para quem duvida. Então, assim, se eu duvido de mim próprio, né? Se eu vacilo, se eu não tenho confiança em mim, mas principalmente se eu não tenho confiança em Deus, eu não vou enfrentar essas dificuldades, eu não vou conseguir transportar essas montanhas, eu não vou conseguir ultrapassar essas pedras que estão no meu caminho. Então, essas montanhas seriam isso, né? Basicamente, todo tipo de dificuldade que a gente enfrenta no caminho da gente na questão evolutiva. Muito bem, né? Então até agora, né, a gente trouxe aí essa passagem, então, a gente também fez a explicação dessa questão das montanhas, mas a próxima questão ela é bem importante, né, porque ela faz o seguinte questionamento. Essa vai para a Maura. Como devemos proceder para conquistar então a fé, Maura? Para conquistar a fé, necessário se faz se autoconhecer. A procura de si mesmo. Na procura de si mesmo se encontra Deus, lá no íntimo, no mais profundo do ser. E aí se consegue perceber que com a força própria não se consegue quase nada ou não se consegue nada. Tudo se consegue com o poder de Deus. Então, quando se autoconhece, conhece Deus. Aí eu lembro de uma passagem que diz assim: não se ache incapaz, não se ache incapaz diante das dificuldades, diante das tarefas, diante de nada, porque você tem Deus. Então, a não ser que você conheça Deus intimamente, e aí você se posicione com dúvidas ou com rogativas, num exercício permanente. É muito interessante essa questão da busca da fé, porque é no momento que se precisa de realizar, de ter forças, de ter vigor para vencer batalhas, para executar tarefas, para a vida em si, que se consegue esse encontro íntimo com Deus, esse encontro íntimo com esse poder que está em cada um de nós, com essa centelha maravilhosa, divina, que se encontra em cada um de nós. Então, a fé robusta
carece de perseverança. Perseverança, perseverança e perseverança. Porque o primeiro momento pode ocorrer de uma oração, de uma rogativa, de um clamor, a resposta não vir. Mas a resposta não veio imediatamente, nós vamos ver nas próximas questões o porquê. Alguns sinais do porquê que a resposta não vem logo. Então, para adquirir a fé, vamos perseverar, orar e conhecer o Evangelho de Jesus e vivenciar o Evangelho de Jesus. Assim, como com exercício, conseguiremos. Muito bem, Maura. Agora, tanto é que realmente a próxima questão ela tem um caráter até mais prático, né? Ele diz o seguinte: de que modo certas pessoas conseguem realizar o que querem, né? E aí, Margarete, o que você acha? Eu vou dar um exemplo de uma oração, né? De uma mãe com filho. Vamos dizer assim, a gente até costuma dizer que o poder da fé de uma mãe, né, para com o seu filho é grande e é forte. Por quê? Porque a mãe confia, porque ela acredita nesse poder que ela tem para poder ajudar o seu filho. Então, confiando em si própria, né, e em conexão com Deus, ela vai conseguir atingir o objetivo que ela acredita, que ela sempre pensa o quê? Que ela vai ajudar, ela vai conseguir contribuir para a melhora, a criação, ou tudo de bom que ela puder oferecer ao filho. Então, quando a gente confia, né, a gente tira de dentro da gente a força necessária para transformar o que quer que seja, para fazer com que qualquer coisa aconteça. Então, o importante é que você tenha acreditar nessa força interna que você tem, e que essa força interna não é mais do que Deus, né? Você acreditar que Ele existe, acreditar no poder dele, confiar, trabalhar com confiança e logo ela vai executar qualquer dificuldade, vencer qualquer obstáculo e vai transformar e vai sim conquistar. Por isso que muitas pessoas conseguem, porque essas pessoas ela tem vamos dizer assim, ela consegue exercer o poder da fé de verdade dentro dela, né? Ela tem uma lucidez que nem todas as pessoas têm, porque eu estava assistindo uma palestra falando sobre fé, e a fé não é algo que não é raciocinada. Essa fé verdadeira é uma fé que a gente sabe o que a gente quer, trabalha pelo que a gente quer e conquista o que a gente quer. Então, a partir do momento que você tem a certeza de que você vai atingir aquele fim almejado, você vai conseguir. Quantas pessoas não acreditam quando alguém está executando alguma coisa na sua vida? E falar, rapaz, está vendo que isso aí não vai dar certo, você não vai conseguir. Mas a fé daquela pessoa, ela sabe que ela vai conseguir. Porque ela não é atingida por nenhuma interferência dessas que vem para poder dificultar. Porque ela sabe que que ela está trabalhando, que ela está confiando, que ela está tendo respaldo, né? Como Maura falou, no Evangelho, trabalhando no bem. Essa fé, ela vai conseguir atingir qualquer coisa. Então, é isso que faz com que algumas pessoas tenham o poder de executar tudo que almeja e outras não. Porque ela acredita, principalmente na força que ela tem dentro dela, e essa força é Deus. Né? No poder de Deus, no poder da vontade firmada, na vontade concreta. Não é uma coisa aleatória. Ela sabe que aquilo vai funcionar, ela sabe que aquilo vai dar certo. Então, não tem nada que mude e, no final, ela consegue atingir o seu objetivo, seja no que for. Seja no que for. Dando continuidade, inclusive está lá no item 4, né, ele faz ali uma certa comparação, uma explicação relacionando fé
com humildade. Aí essa pergunta vai para a Maura, que diz o seguinte: por que a fé legítima está associada à humildade? Quando quando o homem se posiciona em oração, em rogativa, diante de Deus, com orgulho, batendo no peito, dizendo: meu Deus, eu sou tão bom, eu faço isso, aquilo, sou um pai de família, uma mãe de família, enfim, cumpro os meus deveres todos. Na minha vida só fiz o bem. Por que que eu não estou conseguindo a sua graça? Por que que eu não estou conseguindo que o Senhor me responda, meu Deus? Então, esse ser, esse homem, se posiciona diante de Deus, se achando muito importante, dizendo a Deus o que Deus deve fazer. E se não houver humildade diante do próximo, diante da vida, se achar acima do poder maior da vida, aí ele não tem humildade, ele não faz sintonia. A sua fala, a sua rogativa, o seu pensamento não passa do telhado, ou seja, não vai longe, porque ele não consegue alcançar o infinito, o mais alto, a espiritualidade superior, os mensageiros divinos. Ele não consegue alcançar porque ele se acha muito importante. E aqui o estudo do Evangelho diz assim: porque só é possuidor de verdadeira fé aquele que confia em Deus mais do que em si próprio. E isto vem a ser uma demonstração de humildade. Quando ele não confia em Deus, quando ele confia mais em si próprio, na sua força, quando ele acha que com a sua força ou com a sua importância, ele pode adquirir o que ele deseja, ele não tem humildade e fica difícil ele alcançar. E diz ainda assim: aquele que possui fé verdadeira é sempre auxiliado pelos espíritos bons e consegue os seus objetivos. É uma lição que o Evangelho nos traz hoje, muito, muito doce. Doce porque nos propõe ao uso em todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Mas eu vou entrar, então, logo na 7ª questão, que diz assim: como se explica a ação magnética? Como se explica a ação magnética na fé? Bem, nós vivemos mergulhados no fluido, em uma psicosfera divina, o fluido cósmico universal. Então, pela ação do nosso pensamento, nós adentramos, nós temos acesso a esse fluido cósmico que é neutro. Na hora que nós oramos, que nós procuramos a sintonia com o mundo espiritual, com Deus, esse fluido ele está neutro. Então, daí a nossa intenção, a nossa humildade, o nosso amor, o nosso reconhecimento que existe um poder maior, que nós temos força, mas que só Deus é poder. Então, isso faz com que esse fluido ele seja transformado, esse fluido cósmico universal seja transformado. E o Evangelho diz também assim, o estudo aqui: pela ação do pensamento, o homem pode atuar sobre o fluido cósmico universal. Olha que maravilha! A gente, pelo pensamento, poder acessar esse fluido, atuar. Se a atuação for voltada ao bem e secundada por fé ardente, grandes fenômenos pode ele operar. Então, quando se impõe as mãos para um passe, por exemplo, então, para essa ação magnética, se houver
esse exercício de fé, essa intenção de transmitir uma energia vinda do fluido cósmico, que pode curar, que pode amparar. Se há essa determinação no pensamento, vai se acessar todo esse poder, e aí a ação magnética vai acontecer pelo poder da fé, a ação do pensamento. Tal motivo porque Jesus disse aos seus apóstolos: não curastes, porque eram fracos de fé, não tinham fé. Então, eles não conseguiam movimentar essa energia, eles não conseguiam acessar essa energia. E nós não conseguimos, nos nossos momentos de oração, de necessidade, ou de louvores e buscas de sintonia com o Criador. Não conseguimos também quando não estamos imbuídos de tudo isso que foi falado aqui. Mas nós já estamos chegando no final, já estamos nos aproximando do final, e vamos, ainda antes de fechar os nossos olhos, ver uma passagem aqui que diz: graças à fé, o Senhor elimina a ansiedade. Através da fé, nós eliminamos a ansiedade em nós, porque a fé faz meditar sobre o acordar pela manhã e crer que no dia de hoje vai haver uma ação divina em nosso ser, em nossa vida, de acordo com o nosso proceder, com o nosso caminhar. Então, devemos ter fé em Deus e em sua graça. Devemos estar usando todo o nosso amor para viver em sintonia com Jesus. Mas eu desejo agora, hoje é domingo, vamos orar, vamos fazer a oração final hoje. Depois Hélio vai voltar encerrando, mas vamos fazer a oração final cantando. Deixa eu ver se eu me lembro dessa letra, viu? Que intuiu aqui agora. Se eu esquecer no meio, aí a gente ora de outra forma. É uma canção muito antiga do movimento espírita, ou do espiritismo, aqueles que vieram, Oswaldo Riquião, João Cabete, Harold, aqueles precursores, que diz assim: ó Jesus, meu Senhor, volve a mim teu olhar, dai-me força e valor, para eu não me acovardar neste rude sofrer, há de me redimir o que agora colher, gozarei no ouvir. Ouve a prece, ó Jesus, de quem sofre a aflição. Dai-me a esmola de luz, que é da tua proteção. No Evangelho encontrei o conforto e a paz, porque a minha gratidão todo dia se faz. Ouve a prece, ó Jesus, de quem goza o teu amor. Dai uma esmola de luz, que é da tua proteção. Um domingo de paz e luz para todos nós. Bom, e encerrando de uma forma
extremamente, né, brilhante, né, porque acho que essa é realmente a intenção com essa doutrinárias domingo, né, o Café com a Cef, e terminando essa oração cantada, né, muitas vezes a gente acaba tendo uma facilidade até maior de se conectar com a espiritualidade, né, então sigamos assim. Então, nós vamos nos despedindo, né? Então, só para relembrar que hoje nós começamos, né, então, o capítulo intitulado A Fé Transporta Montanhas. Hoje nós conversamos sobre o poder da fé e nos próximos domingos iremos, então, continuar falando, né, de trechos desse capítulo. Então, sendo assim, eu agradeço a todos e a todas por toda a atenção, desejando um excelente domingo, desejando uma excelente semana e que possamos, então, nos encontrar na próxima oportunidade. Fiquem em paz, fiquem com Deus.